cinema, que a gente pega a toalha, ou então vê que a pessoa está se secando, e a toalha é macia, a toalha é felpuda, a toalha não é igual a que a gente tem em casa. Porque essa aqui é a expectativa, né? A nossa realidade é aquele bacalhau seco. Sabe aquela toalha que já está castigada, dura? E a gente quer essa toalha. E a gente descobriu que dá para deixar a nossa toalha, a sua toalha que você tem em casa, exatamente assim. Toalha de novela, toalha de cinema. E quem vai ensinar isso pra gente é a nossa ninja da limpeza, Juliana Campos. Você sempre te chama de ninja, né? Sim. É ninja porque ela só vem com golpe, gente. Deixar top. Pra deixar tudo top. Com certeza. E pra dizer que numa tacada só você consegue resolver todos os nossos problemas de dona de casa. Que bom, né? É assim. Minha ninja. Mas olha só, esse é o nosso sonho. Sim, expectativa. Essa toalha felpuda, essa expectativa, só que a realidade é outra. Sim, meu Deus do céu, Ana. A realidade é completamente caótica. Essa toalha, olha, dá vontade de apresentar o programa. Dá, enrolada na toalha, Agora, dá pra transformar qualquer toalha numa toalha assim, com essa qualidade, com essa textura? Dá pra gente melhorar e muito o que tem em casa, pra ficar o mais próximo possível. Dá sim, a gente consegue deixar ela bem macia pro pessoal sentir aquele toque gostoso. Então, por favor, ensina pra gente. Vou deixar essa aqui no cantinho. Então, começamos por onde? Bom, a gente vai começar com uma dica pra deixar ela sempre clarinha, bem bonitinha, tá, Ana? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer um processo antigo de quarar essas peças, tá? Então, o primeiro passo, vou usar aqui uma coisa super simples, é um sabão de coco em pedra que eu ralei. Porque ele vai dissolver mais facilmente e a gente não vai ter a necessidade de ficar esfregando peça por peça para deixar esse molho, tá? Ou seja, você está querendo otimizar o tempo. Exatamente. Tornar ele mais rápido e mais eficiente. Porque o processo em si não é uma coisa que é 10 minutinhos. Porém, ele é bem eficaz e dá pra gente fazer, tá? Então, aqui eu tenho meia barra de sabão de coco ralado. 2 colheres de sopa do santo bicarbonato. Gente, porque é santo mesmo, ele faz milagre. Ele potencializa e muito o efeito da limpeza, né? E aí a gente vai colocar água morna, o suficiente para cobrir as peças que nós vamos colocar, tá? Certo. Então, coloquei aqui água morna. Vamos dar uma mexidinha. Tô vendo que você colocou num saco plástico, exatamente, né, de lixo. Ó, eu forrei uma bacia, pode ser um balde, o que o pessoal tiver, tá? E eu tô usando um saco de lixo. Tem que ser escurinho, porque o branco não retém esse calor que vai ficar. O preto, ele absorve mais rápido essa temperatura, sabe? Ah, entendi, porque eu já vi, enfim, no mercado a gente vê o branco, o azul e o preto. Isso, ou o azul ou o preto são os mais indicados, porque eles retêm o calor mais rápido, tá? O preto é o mais eficiente de todos. Nossa, super. Mas, por exemplo, tem muita gente que usa sacola de supermercado para usar de saco de lixo. Funciona? Para saco de lixo, sim. Agora, pro que a gente vai fazer aqui, ele vai ter um processo muito mais demorado, porque por causa de questão de cor mesmo, tá bom. Tá? Então, fiz isso, ela ficou aqui, ó, nessa aguinha. A gente vai dar uma leve fechada. Não precisa dar nó nem nada. É o quê? Só para dar uma abafada? Só para abafar e evitar essa troca de calor com o ambiente, tá? A gente vai pegar essa bacia e vai colocar num lugar onde tenha sol. Ok? Tá. Por mais ou menos 1 hora, que é o tempo dela fazer esse processo de aquecer e o sabão penetrar melhor e fazer essa limpeza com bastante eficácia. Mas se por acaso na minha casa eu não tenho esse espaço para colocar no... Pois é, se eu não tenho espaço para colocar no sol ou se é um dia nublado. Sim, não tem problema você não colocar no sol. O ideal é pôr no sol, porque o sol vai aquecer mais ainda. Só que essa água morna, ela já vai dar uma potencializada, vai criar um ambiente quentinho que vai acelerar esse processo químico, essa reação. Então, assim, funciona, mas se o pessoal puder deixar para um dia de sol, é melhor ainda. Porque demoraria mais? Demora mais? Demora 1 hora, mais ou menos, no sol. Agora, se você não tem o sol, você espera a água amornar. Então, vai levar um pouco mais de tempo para então ficar é só esperar mais tempo. Exatamente, tá? Então, essa aqui é a dica para quarar, para ela ficar branquinho. Tá bom. Tá? Agora, a gente tem aqui uma dica para uma mancha isolada. Quem nunca derrubou um café ou até mesmo uma marquinha de sangue, é normal, né? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Nós vamos aplicar
o bicarbonato diretamente sobre a mancha. Mas a mancha, a toalha tá seca. Sim, sequíssima. Não tá úmida. Não. Então, você fez a mancha, meu Deus, é aquela coisa. Mancha é tratamento. A gente depende de um pouquinho mais de tempo, né? Então, você vai aplicar o bicarbonato e vai vir com o vinagre de álcool. Tá vendo? Ele vai dar uma efervescida aqui. A gente vai pegar uma escova. Parece até água oxigenada, né? Então, Tá reagindo, é uma né? reação que faz a limpeza. Aí a gente vai pegar uma escovinha e vai dar aquela escovada marota. Lembrando, gente, que é o seguinte, isso aqui é uma solução simples, acessível. Se não saiu na primeira vez, gente, repete o processo, tá? E é importante, quando você fizer isso aqui, dê uma escovadinha, deixa 20 minutos ali paradinho, que é o tempo dessa reação penetrar nas fibras e fazer a remoção dessa mancha com bastante eficácia. Porque às vezes a gente fica muito ansiosa Exatamente. tentando resolver Meu no mesmo Deus, minuto, vamos sair. Não. E estraga, inclusive, a fibra da toalha, Exatamente, né? exatamente. Insistindo. Isso é bem Assim. delicado. Então, ó, faz... Olha, impressionante. Você tá borrifando vinagre de novo, vinagre de álcool. De álcool. Gente, o pessoal pergunta, pode ser outro vinagre? Pode, porém o de álcool é o mais barato e é o que tem o odor menos forte. É verdade, aqui tá tá tranquilo. suportável, E daqui a tranquilo. pouquinho ele evapora, acabou, não tem problema. Então, isso aqui a gente vai fazer, aplicar, dar uma esfregadinha, deixar de molho e depois vai lavar. Aplica mais bicarbonato, Ó. se precisar. Se precisar, sim. Pô, a minha mancha não tá saindo, o que eu vou fazer? Tô aplicando vinagre e não tá mais espumando. Gente, só repetir o processo. Porque isso aqui não é aquela coisa absurda, sabe? Aquela química mais fraquinha do que a gente vê nos Menos mercados. agressivo. Menos agressivo. Então, repete o processo, 20 minutinhos de molho e depois a lavagem normal, tá? Tá bom. Bom, numa mancha a gente também poderia usar o alvejante. Poderia, desde que não seja a base de cloro. Por quê? Tem que ser a base de oxigênio. O cloro, ele tende a destruir essas fibras e com o tempo amarelar. E nos tecidos coloridos, ele desbota. Então, assim, é uma solução barato, tal, só que é mais seguro você usar o bicarbonato com vinagre do que um alvejante à base de cloro. Perfeito. Porque ele vai estragar a sua peça. Não é Tá legal. bom. Então você já tá? ensinou a quarar, já ensinou a tirar uma mancha. Isolada. O que você vai ensinar pra gente agora? Agora, a lavagem na claro. máquina, né? Tá bom. Então, a gente gravou esse processo que nós temos duas formas de lavar, em dias de sol e dias mais nublados e úmidos. Tá que bom. tem a diquinha bem legal. Então tá bom, então vamos assistir. Olha só, a gente vai colocar o sabão no dispenser. Lembrando o pessoal de casa que, assim, é muito importante você ver a quantidade que o fabricante do seu sabão recomenda. O amaciante, e nesse caso, nós estamos fazendo uma limpeza em dias onde tem sol, tá tudo bem, não tá úmido. O vinagre. Gente, o vinagre são 100 ml de vinagre de álcool para uma máquina de 5 a 8 quilos. Então, a gente colocou tudo ali no dispenser e aí vai fazer a lavagem normal. Normal. Colocou numa boa e vai que vai. Nunca coloquei um vinagre dentro da máquina de lavar. Gente, o pessoal tem esse tabu, vai ficar fedido, mas não. O que acontece? O vinagre, ele tem um poder químico de capturar esses maus odores. Por quê? Ele dissolve melhor o produto. Incrível. E ele mata germes e bactérias que vão se acumulando e causando normal, aquele tá? mau odor, né? Então, o vinagre é ótimo, gente. É a dica master para uma toalha macia. Tá, então você falou uma coisa que é importante, né? Seguir as dicas do fabricante do sabão. Aí, se o pessoal for usar o sabão em pó, Ana, sempre dilua muito bem. Por quê? Ele é maiorzinho, ele não vai passar com tanta facilidade nas fibras. E se ele acumula, ele vai ficar com aquele aspecto rançoso. Entendi. E aí não é legal, entendeu? Dias de chuva. Dias de chuva, a gente tem outra dica bem legal que também nós gravamos. Vamos assistir, E essa então. tá incrível pra hoje, Vamos né? lá. Olha só, a mesma coisa. O sabão, lembrando, gente, olha o que o fabricante do seu sabão manda. E aqui a gente vai colocar o vinagre junto com o sabão, tá? Por quê? Quando nós colocarmos o amaciante, a gente vai colocar também o álcool.
Por que o álcool? Porque o álcool, ele vai ajudar a roupa a evaporar mais rápido essa aguinha da roupa. Então, vai acelerar o processo de secagem nesses dias mais úmidos. Então, nesse caso, além do vinagre, você também coloca o álcool. Exatamente. Então, dias de sol, o vinagre vai com o amaciante. Ok. Em dias de chuva, o vinagre vai com o sabão. E o álcool vai com amaciante. O vinagre desinfeta, vai ajudar Eu gravei. Entendeu? Uhum. Facinho. O vinagre desinfeta e o álcool ajuda a secar mais rápido. Genial! É incrível, Nunca né? fiz isso na vida, o pessoal aprendi. adora essa dica, gente. E tem uma coisa importante. O pessoal sempre pergunta. Minha máquina é front load, não vai caber tudo. Só que quando a gente puxa a máquina, a gente só vê esse buraquinho aqui, É verdade, Ana. Tá vendo? E aí, quando a gente tira esse suportinho, olha o tamanho inteiro da área do amaciante. Então, você pode colocar os 100 ml de vinagre, mais um tiquinho de amaciante, que vai caber, não tem problema, tá? O pessoal fica, não vai caber. Cabe sim, gente, é porque é uma ilusão, a gente só vê a pontinha disso, né? Agora, esse container aqui é pro sabonete, pro sabão aqui, líquido. Ó, amaciante, sabão líquido. Isso, essa área e aqui. sabão em pó. Esse aqui é daquelas máquinas que você abre na frente. Nas máquinas que são abertura por cima, top load, é tranquilo porque a gente vê o dispenser inteiro. Agora, nessas aqui, o pessoal sempre me pergunta, vai caber? Gente, cabe sim. A gente só vê essa pequena área aqui, mas quando tira, você consegue enxergar que o tamanho é maior. É enorme, né? Exato, Ana. Ok, me ensinou agora também a lavar. Sim. E agora o quê? Secar? Secar. Sim. Não dá pra secar de qualquer jeito, Ana. Então, olha só. Gente, de preferência, secar sempre ela ao meio. Por quê? Se você seca assim, você mete lá o pregador, olha o que acontece, forma uma barriga. Aqui que você fala. Exatamente. Isso, com o tempo, vai ficando desformatado, vai ficando... Ela vai ficando deformada. Deformada, ela fica assim, entendeu? Entendi. Então, o ideal, gente, é você colocar ela ao meio, sempre na horizontal, ponta com ponta. Pode parecer coisa chata, mas isso vai manter o formato dela melhor. Tá. E não secar ao sol. Gente, não seca ao sol, porque o sol, ele tende a ressecar essas fibras. Então, todo aquele processo que você teve pra reavivar, deixar bacana, o sol vai e pá, queima. Aí a fibra de algodão... aí joga todo o trabalho no ralo, entendeu? Então, assim, sombra e sempre ao meio, vertical, pra não formar essa barriguinha. Tá bom. Passar. Eu vejo muita... Que foi? Não passa. Gente, não passa. Mas tem muita gente que passa toalha. Eu passava, Ana, tá vendo? Passava. É uma não coisa pode assim... Passar. Exatamente, não pode. Por quê? Você teve todo um trabalho... Olha só, Ana. Você teve todo um trabalho para deixar ela com as fibras levantadinhas. Exatamente como tá aqui. Quando você passa o ferro, você vai deitar essas fibras. Você achata ela. Exatamente. Né? E principalmente pelo fato de que a gente tem o hábito de usar o ferro na temperatura mais alta. Entendeu? A gente não lê etiqueta. Então, o pessoal vai passar, vai deitar essa fibra, ela vai ficar lá, ó. Então, não passar. Não deixar passa. secar aqui. Tirou dali. Na sombra, bonitinho. No meio. Acabou. E aí dobra. Dobra e vai pro guarda-roupa. Olha que economia. Ai, que maravilha. Maravilha, mas olha só, maravilha. E se a minha toalha já tá detonada? Eu até brinquei, né? Bacalhau seco. Mas quem nunca, ótimo. Né? Sempre. Foi abrir o armário e a toalha tá gente. dura, parece uma lixa. Tem como recuperar? Então, a gente tem como deixar o que restou bem fofinho. Agora, recuperar o que foi perdido não tem, porque, gente, a gente não ressuscita, né, a fibra. Só que fazendo esse processo, você consegue trazer maciez às fibras que ficaram. Às vezes, precisa repetir o processo, porque depende de como a sua toalha está. Mas as maiores dicas aqui são pouco produto e o vinagre, entendeu? Porque quando você usa muito o produto, ele se acumula nessa fibra e aí ele vai criando aquela camada que vai endurecendo e destruindo a fibra. Fica saturada, né, de produto, exatamente. Né? Então, assim, é pouco produto, é o enxágue e não deixar muito tempo de molho, tá, Ana? Porque quando você deixa de molho, ele fica mais tempo em contato com o produto. Entendi. Às vezes, você precisa até fazer 2 enxágues para retirar todo aquele produto. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma última pergunta que é muito rapidinha, que é a seguinte.
Vamos. Eu canso de comprar toalha nas lojas e às vezes ela vem meio engomada, ela vem meio macia, mas durinha. Sim. O que eu tenho que fazer? Bom, uma primeira lavagem com um pouquinho só de sabão e só vinagre no enxágue. Porque... Não coloca amaciante, não coloca nada. Não. Nessa primeira lavagem, não. Porque o vinagre, ele vai soltar essa goma, entendeu? Aí ele vai deixar aquele aspecto macio. Então nessa primeira lavagem, não precisa do amaciante. E nas demais, só um tiquinho, que é só pra dar aquele cheirinho. Tá bom, Ju. É sempre tão bom ter você aqui. Ai, obrigada. Dando essas dicas ninja. Obrigada. E volte sempre, tá? Com certeza. Muito obrigada. Patrícia Poeta, agora a gente aprendemos a ter uma toalha maravilhosa em casa, hein? Só toalha macia em casa, Ana. Agora, vem cá, a gente